Olá pessoal, eu sou o Edmar Souza, tenho 40 anos, sou músico e ex-dependente químico. Decidi criar um canal para poder contar um pouco da minha história, da minha recuperação, de como eu venci as drogas. E para falar também de como a música me ajudou a vencer essa situação na minha vida. A finalidade é ajudar outras pessoas, principalmente pessoas que esteve na mesma situação onde eu estive, que está na mesma situação onde eu estive. Não. A intenção desse canal é poder ajudar pessoas que estão agora vivendo a situação que eu vivi. Pessoas que às vezes não acreditam em si mesmo, que acham que tudo está acabado, mas não. Deus tem uma história nova na vida de cada um. Tem na minha, tem na sua. E eu vou contar para vocês como que foi toda essa situação. E como é que a música ajudou e o que está acontecendo agora na minha vida relacionado a esse tempo que eu vivi com o tempo que eu estou vivendo agora relacionado à música. Durante o tempo que eu estive na drogadição, eu tentei por diversas formas parar de usar droga e uma delas foi a internação. Passei por 7 fazendas de recuperação, consegui me recuperar na 7ª. Durante as outras que eu passei, me despertou durante esse período de internação um desejo de escrever aquilo que eu vivia, o que eu passava dentro de mim e na recuperação. Então eu tentava musicalizar isso. E aí acabou dando num trabalho que agora comecei a fazer. E aí eu tenho a ajuda de um grande amigo meu que é produtor musical, que me deu um gás para poder começar a fazer esse trabalho, e a gente vai trabalhar nesse CD. Vai ser um CD com 10 músicas e que vai contar a história de tudo que eu vivi na minha recuperação até hoje. E são músicas maravilhosas, são composições minhas, os arranjos. E nesse canal eu vou criar as músicas e vou mostrar para vocês como que eu vou criar. Porque eu vou criar dentro desse quarto. E eu não tenho um estúdio, eu tenho um estúdio desse amigo meu, que propôs em me ajudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o trabalho aqui dentro e a gente vai levar para esse estúdio. Eu já vou levar o trabalho pronto. Eu vou vou pôr as minhas ideias aqui e você vai acompanhar. Porque você às vezes tem vontade em compor uma música e não sabe como fazer isso. Do jeito que eu fiz, deu certo para mim. Então eu vou compartilhar isso com você. Vou te mostrar o programa que eu usei, vou te mostrar o que eu uso, os equipamentos que eu uso e como eu crio cada música, como eu faço cada arranjo. Então vem comigo nessa viagem. Bom pessoal, esse é meu canal, seja bem-vindo. Como eu falei no vídeo de apresentação, eu vou estar falando um pouco da minha história de vida, de como eu cheguei até aqui na sobriedade. Bom, eu comecei a usar droga com 11 anos de idade, certo? Tenho 40, pra vocês terem ideia. E nesse testemunho, eu vou contar pra vocês, eu vou dividir em 3 partes. De como começou, o durante e o final. Vou tentar abreviar. Quando eu comecei muito novo, tinha 11 anos. Então eu costumo dividir a recuperação, a dependência química, em 3 etapas. A etapa do macaco, a etapa do leão e a etapa do porco. Quando eu comecei, eu estava na etapa do macaco. A etapa que você quer fazer graça, que tudo é alegria, que tudo é mágico, é gostoso, é prazeroso. Eu iniciei com 11 anos, e então a gente andava em turmas, era aqui onde eu morava, nem asfalto tinha, sabe? Então assim, tudo era gostoso, a gente só se divertia, usava droga e ficava em rodinhas e tal. Então era muito gostoso, foi a fase da experimentação, foi a fase da curtição na realidade. E aí, o que aconteceu? Nesse período a gente se envolvia, a gente montou ganguezinha, aquelas ganguezinhas de criança, de adolescente, vivia por aí, fazia as bagunças, as maldades, né, e tal. Então, mas as coisas foram desenrolando, eu fui crescendo, de 11 anos, 12, 13, e aí, quando eu percebi, eu já era uma adolescente, então todo adolescente tem a fase do aborrecente.
Imagina com o uso de droga, como que o ser humano fica. Então, eu já vi que eu já tinha mudado essa fase. Eu falo assim, eu mudei da fase do macaco para a fase do leão. É a fase que você fica bravo, que você fica valente, que você fica entendido, que você entende tudo, que ninguém manda na sua vida, que você sabe aonde você vai, que você controla as situações. E essa fase, eu costumo dizer que ela vai um período grande na vida da gente. E essa foi uma das piores fases, porque foi nela que eu fui conhecendo as drogas químicas, praticando alguns roubos, nelas que eu fui enraizando em mim a dependência, que eu fui acostumando o meu físico com a droga, e aí rebeldia, maldade, começou a criar aquela coisa negra, que eu costumo dizer que é um tempo negro que a gente vive dentro da droga. E aí, esse período que durou dos 15 anos até os 19, quase 20, eu mudei para outra fase, que eu costumo dizer que é a fase do porco. Por que a fase do porco? É a fase em que a pessoa fica na lama, jogado, né? Hoje a gente usa os animais não para, né? Só para ter uma ideia assim na lavagem. Assim que o ser humano chega nessa fase, ou ele muda ou ele morre. Я убираю книг с велосипедом.